o som. Bom dia. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, com a chuvinha aí, para nos refrescarmos, né? Mas, assim, bem felizes, porque as plantinhas agradecem, né? Então, a gente sempre tem os nossos momentos de divulgação da casa. Nós já iniciaremos falando que quem tiver com celular, que possa estar desligando ou colocando no modo silencioso, porque na hora que a gente for estudar, a gente ficar muito ligado nessa questão do celular, que também é necessário, né? Mas no momento do estudo é bom estarmos atentos aqui para os estudos. Então, a gente vai iniciar hoje já falando que esse mês de novembro nós estamos estudando o livro Ensinos de Jesus. E esses ensinos são muitos, né? Então, hoje nós teremos o nosso irmão Guilherme Machado, com o tema Provas da Imortalidade que Jesus deu aos discípulos. Temos que estudar bastante sobre isso, né? Será essa prova da imortalidade. E na próxima terça-feira, dia 12, nós teremos a nossa irmã Daniele Barros, com o tema Casa Espírita, Lugar de Aconchego Espiritual. Dando seguimento, no dia 16, no sábado, a nossa irmã Jane Dias, com a explosão de Pentecostes. No dia 19, terça-feira, nossa irmã Enir Neves, com o Verbo de Deus. E sábado, dia 23, o Luiz Antônio, o tema é livre, né, Jane? Ah, tá. Então, o tema é a caridade. E no dia 26, Batismo de Jesus e o Batismo das Igrejas, com Bárbara Dutra. Finalizando o mês, nós teremos a nossa irmã Antônia Machado, com o tema Ascensão Espiritual. Então, todo esse mês de novembro, nós estamos aí estudando esse livro, que é muito bom. A gente precisa estudar todos os livros, né, que nos ajudam, que tem atrás dessas páginas, nos ajudam bastante. E quando eu falo sempre aqui de estudo, nós estamos aí na nossa reta do ano, para entrarmos aí no nosso recesso com os estudos da casa, mas ainda quem quiser vir estudar, estamos aí, no mês de novembro, finalizando, entrando no recesso só em dezembro. Então, quem quiser vir estudar, Rose, quero estudar. Será que está muito tarde? Não está tarde, não. Vem, você que está aí, ó, na live aí, né? Não fica só aí atrás do computador, não. Vem para cá. A gente gosta de aconchego. A gente faz um grupo legal, todo mundo estuda aqui, às terça-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele acontece junto com a nossa reunião pública, sendo que um pouquinho antes, lá às 19 horas. E aqui às 19h30, a nossa reunião pública. E às quintas-feiras, 19 às 20 horas, nós temos o Livro dos Espíritos, com presencial, o pessoal vem, a gente participa, é muito legal. Aí depois, às 20 horas, às 21, nós temos o estudo da mediunidade também, é bem bacana, a gente está assim, com um grupo bem legal, a gente precisa estudar bastante sobre esse tema, então venham para cá estudar conosco. E no sábado, logo após essa nossa reunião pública, nós temos o ESG também, que é a outra turma daquele pessoal que às vezes chega tarde do serviço, não dá tempo de chegar aqui para estudar, aí vem para o ESG de sábado, que começa às 10h40, por aí, 10h45, tá? E a gente também tem a evangelização das crianças, que também aos sábados, às 9 horas, nós temos os nossos jovens, quem quiser vir estudar conosco, a gente está primeiro e terceiro sábado, tem um grupo aí também que estuda com jovem, então a gente tem um grupo bem bacana aqui na nossa casa estudando. E quem quiser estudar também, nós começamos agora online com o livro da Joana de Anjos, que vamos estudar a série da Joana de Anjos. Nós começamos com o livro Jesus e Atualidade,
Começamos agora, nessa quinta-feira, de 15 em 15 dias, nós estamos com esse estudo. Então, quem quiser participar conosco, é só entrar no grupo da casa para saber direitinho, passa o link, ou então vem aqui, acessa alguém pela internet ou mesmo presencial e a gente divulga essa questão, tá? Do link para o estudo da série da Joana de Ângeles. E a gente tem uma divulgação também, que está acontecendo agora, diferencial na nossa casa, que quem vem aqui presencialmente vem botar um nomezinho para os encarnados e fazer prece, né, de radiação, a gente tem ali a anotação. Agora a gente está com uma caixinha, a gente não tem mais o caderno, a gente vai passar para o caderno também, todos desencarnados, tá? Então você coloca num papelzinho o nome da irradiação para a pessoa, o endereço, e coloca ali na nossa caixinha, tá bom? E a gente tem esse diferencial. E eu também falo aqui também da doação das cascas de legume, do pó de café, da casca de ovo. Ah, Rosa, mas por que eu tenho que trazer isso aqui para o centro? Fora. Porque a gente tem o nosso quintal, gente. Você que está online, você não sabe, vem aqui na nossa casa. A gente tem um quintal maravilhoso ali, com as nossas plantinhas, nossas frutinhas, temos a nossa videira. Então, a gente tem uma composteira, e essa composteira precisa de adubo, né? Então, a gente faz essa doação de cascas de legume, de pó de café, de casquinha de ovo, e a gente traz tudo para cá, e aí os meninos e as meninas que trabalham no nosso quintal estão bem felizes, que está acontecendo bacana, e o nosso quintal está muito feliz também, porque flores maravilhosas que nos presenteiam todos os dias aqui na nossa casa, né? Então, a gente fica bem feliz com todo esse movimento acontecendo aqui. Então, a gente vai agora passar para a nossa página, que vai ser passada ali na tela. O livro de hoje é Fonte Viva, ditado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, isso está em João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência no campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço de burilamento constantes. Observar, desse modo, a tua posição diante da luz. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Graças a Deus. Então, com esta mensagem, né, que nos ajuda, que nos direciona, vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, nos envolvermos com essas energias do bem, com esses amigos espirituais que nos auxiliam, que nos trazem aqui nesta manhã, para ouvirmos mais uma vez, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos.
Que possamos bem aproveitar esses ensinos, Senhor, e não deixá-los guardados dentro de nós, ou mesmo nos livros, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, junto de nossos irmãos de caminhada. Que possamos sentir, Senhor, o seu amor e espalhá-los por onde estivermos. Os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam sentir a sua presença e a sua vibração de amor nesta manhã, Senhor. E que juntos podemos bem aproveitar esses momentos de estudos, junto de nosso irmão Guilherme, que tão carinhosamente vem nos trazer os teus ensinos através do teu evangelho. Que ele possa ser amparado, intuído sempre para o bem, que ele possa ter perseverança, bom ânimo e coragem, Senhor, para continuar na divulgação da boa nova, da doutrina dos Espíritos, onde, Senhor, encontramos todos os ensinamentos para burilar em nós todas essas dificuldades que ainda trazemos. Fique, Senhor, em nossos corações, nos abençoando e amparando. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme. Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar esse estudo, né? São as provas da imortalidade que Jesus deu aos discípulos. E aí, normalmente, até começo pelo texto em si, mas acho que ficaria mais redundante se eu fizesse a leitura anterior do texto. Eu vou começar aqui com esse texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é ditado ao Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? Ele tem essa série que é bem interessante, porque que tem o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Porque ele pega os versículos, né, do Evangelho e faz essa leitura comentada, né? Então ele coloca aqui o trecho, né, do discípulo, o trecho, e faz um comentário. E aí esse é o capítulo 95, e o título do texto é O Amigo Oculto. Ele fala que saiu colar pérolas. A cada trecho desse evangelho é uma pérola desse colar. E é muito interessante, assim. Esse livro aí tá até mais amassado, se bem que todos os meus livros são meio amassadinhos, mas esse tá um pouquinho mais amassadinho, porque eu até costumava ler antes de entrar no trabalho, né? Então eu deixava ele já na mochila, e aí eu lia, assim, um desses textos, fazia ali minha prece, e ia, ou então eu lia antes de dormir, fazia prece, lia o livro, né? Lia um trechinho e dormia, assim, porque ele traz reflexões muito boas, né, para o dia e para a vida. E aí, nesse que é o Amigo Oculto, ele traz um trechinho do Evangelho que é: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam, amargurados, os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura. Exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários
a eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Então, é uma pequena reflexão, né? Mas o Emmanuel sempre consegue ser bem sintético e trazer ali para a gente, né? Quantos de nós não estivemos, né, com Cristo, né? Lógico que não em pessoa, talvez até tivéssemos participado ali, né, do Monte de Oliveira, talvez a gente até estivesse ali no momento do Calvário, talvez até estimulando que o ato acontecesse nas nossas outras vidas. Mas todos nós, com certeza, já tivemos o contato, não direto, talvez, né, mas sempre sim. A gente fala não talvez, assim, não que a gente tenha olhado diretamente nesse momento, mas a gente teve contato com essa verdade, esse amor do Cristo, né, do seu Evangelho. Mas muitas vezes, ao viver, nós esquecemos, né? Nas horas amargas, a gente esquece que o Cristo nos traz as soluções, o remédio, a fortaleza para sobreviver a esses momentos. Mas sempre alguém chega com a palavra, né? Às vezes é uma pessoa ali com uma sabedoria maior, né? Um idoso, uma criança, alguém que passa e fala, te traz uma palavra. Às vezes você passa e lê um trecho em algum lugar, né? E aí, com isso, assim, aquela centelha que estava ali se apagando, né? Ela é estimulada a continuar e a gente olha e fala, realmente, né? Vai dar certo, tudo tem jeito. Às vezes é uma música que a gente escuta, um filme que a gente vê, né? Então a gente tem esse burilamento ali. Porque muitas vezes a gente fica tão cego pelos nossos problemas, né? Pela dúvida, pelo medo, que a gente esquece, né? Que Jesus está conduzindo esse mundo, que Jesus está no leme, né? A gente esquece que não tem falha, né? Tudo o que acontece está dentro das possibilidades da permissão de Deus. Deus não é falho. Deus faz as coisas acontecerem, né? Deus permite que aconteça com um propósito. Quando algo ruim acontece com a gente, né? Tá dentro das possibilidades divinas, porque de alguma forma, por mais que a gente não reconheça no momento, vai ser bom para nós, né? Às vezes é a colheita de um ato que a gente semeou no passado, e aquilo ali é a finalização do aprendizado, ou o começo. Às vezes é o momento em que a gente vai, de fato, ser lapidado, né? Abandonar antigos hábitos que não fazem bem. Então, esse momento, ele é banhado do amor divino. E os discípulos, nesse momento, a gente vai ver que eles esquecem isso, né? No texto maior aqui comentado por Caibar Schutel, isso está próprio, né? Tá melhor esclarecido. E aí a gente vai entendendo que, na verdade, né, tem coisas que são necessárias que aconteçam, né? E isso perde o peso, né? Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que perde muito do seu peso quando a gente entende a imortalidade, né? Quando a gente tem provas, quando a gente sabe que o espírito
é imortal, né? Que a gente vai sobreviver, que o nosso corpo vai sobreviver. Isso não é uma coisa que é própria só do espiritismo, né? Porque para a gente o que surge, que na verdade alguns judeus já acreditavam naquela época, é a reencarnação, né? Eles entendiam um pouco como ressurreição, algumas outras doutrinas até entendem assim, né? Dentro do cristianismo, mas quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o fato da imortalidade, isso cria uma força, né? Uma possibilidade de passagem muito grande, porque a gente sabe que aquilo não é morte, né? Que a gente não vai acabar aqui. E isso é algo que reconforta. E é algo que a gente pode perceber mais ou menos essas nuances como quando uma criança, né? Ali a gente olha uma criança e às vezes ela acha que aquele momento é o momento crucial, né? Então, tipo, a separação de um coleguinha, um brinquedo que quebra, algo assim, aquela criança olha e para ela parece que o mundo acabou. Mas você que está um pouquinho à frente, olha e sente a inocência desse ser, né? Você sente que, assim, não é para tudo, não é para aquilo, né? As coisas vão se resolver, mas às vezes a gente não tem essa noção. Mas é essa noção de imortalidade provada que dá força, né, para aqueles discípulos e os apóstolos e todos aqueles que seguiam Jesus viverem o que viria depois, né? Muitos deles foram martirizados bendizendo seus agressores, louvando, né? E isso é algo muito importante, né? A gente tem o Estevão, por exemplo, né, que é uma das vítimas ali do Saulo, quando Paulo ainda não está convertido, e ele, quando desencarna, né, ele que pregava o evangelho, ele desencarna já muito sofrido ali, né, ter sido lapidado, e quando ele vê Paulo, ele e a irmã, né, ele entrega a irmã a Paulo e fala, ele é um bom homem, ele só está perdido. Então, assim, imagina se alguém que acabou de sofrer o que Estevão sofreria, né, faria isso sem a certeza da imortalidade, sem a certeza de que todos podemos mudar, melhorar, né? Eu acho que isso muda tudo de perspectiva, né? Então, essa imortalidade de Jesus, né, que também é nossa, que Jesus mostra para a gente que existe uma sobrevivência à morte do corpo físico, é algo que muda tudo, né? Por isso que algumas pessoas falam assim, mas qual é a importância, né, da Páscoa para o espírita, assim, né? O rito da Páscoa em si, né, as festas, o convívio com a família, talvez. Mas assim, os eventos que aconteceram nesse período são máximos, porque eles são a raiz da Boa Nova, que é a imortalidade do espírito, né? Então, quando Jesus demonstra isso, ele marca uma nova realidade para o planeta, né? Que a gente passa a parar de olhar as coisas como alguém que vai perecer, como algo que vai acabar. A gente para de olhar, eu preciso viver tudo que eu preciso viver até esse ponto aqui, porque depois disso acabou tudo, e a gente passa a entender que existe um outro reino. E com a doutrina espírita, a gente entende que existem outras e outras vidas, né? Outras encarnações que perpassam essa verdadeira vida, né? Porque a gente tem uma vida que é essa vida imortal do espírito, né? E o Cristo nos mostra isso. Então, vem aqui, nas provas da imortalidade que Jesus deu aos discípulos, né? Ele vai começar o texto assim: nesse dia, 2 dentre eles caminhavam, que é a parte do texto bíblico, né? Para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que seria mais ou menos equivalente a uns 10, 11 quilômetros, né? Naquela tradução do Novo Testamento que o Haroldo Dutra Dias faz, ele coloca ali que seriam 11,1 quilômetros, bem mais preciso. Aí ele fala que eles conversavam, né, quando tudo se tinha passado e aconteceu, que quando eles falavam,
conferenciavam a seu respeito. Jesus veio unir-se a eles e caminhava ao lado deles, mas seus olhos estavam como que fechados, a fim de que eles não pudessem reconhecê-lo. Ele lhes disse: sobre o que conversais e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: sois tão estrangeiro em Jerusalém que não sabeis o que tem passado ali naqueles dias? O que lhes disse ele? Que lhe responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo, e de que modo os principais sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Ora, esperássemos o que fosse ele quem resgatasse Israel. E, entretanto, depois de tudo isto, eis que já o terceiro dia que estas coisas sucederam. Por outro lado, certas mulheres das que conosco estavam nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não havendo achado seu corpo, voltaram declarando que tinham visto anjos, os quais diziam estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então ele lhes disse, né, ó insensatos e tardios de coração, para crerem em tudo quanto os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e entrasse assim na sua glória? E aí a gente lembra, né, que a vinda de Jesus ela foi profetizada, né? Em vários textos do Antigo Testamento existem os indícios de que Jesus voltaria. E para dizer que ele era de fato, né, para marcar ali para aquele povo, era preciso que todas as etapas se cumprissem, inclusive o seu martírio, né? Inclusive a desencarnação pela cruz. Então, quando ele cumpre todas as etapas, está sendo cumprido ali a vontade divina, né? Mas é lógico, você imagina, se a gente hoje só lendo já fica revoltado, imagina aqueles que conviveram com Jesus, como se sentiram, né, com aquilo, e quanta desesperança aquilo não causou a eles, né, antes, né, de tudo. Então, e começando por Moisés e depois por todos os profetas, eles lhe explicavam o que tinham dele dito as Escrituras. Porque, assim como hoje, tinham vários estudos sobre essas Escrituras que foram escritas ao longo de um período razoavelmente grande de tempo, né? Numa língua que alguns falavam, né? Eles tinham perdido um pouco ali, eles já falavam mais o aramaico, não o hebraico, era uma coisa mais ali dos doutos. Aí ele vai e fala, né? E quando perto da aldeia para onde iam, ele deu mostra de que iam mais longe, mas eles os forçaram a parar, dizendo: ficai conosco, porque é tarde e o dia está na sua declinação. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Ao mesmo tempo que se lhe abriram os olhos, eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E aí tem isso, né? Assim, no momento que eles reconhecem, né, quem ele desaparece diante deles. Então disseram um ao outro: não é verdade que sentíamos abrasar-se nos corações, o coração, quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Então já estavam todos os indícios ali que quem falava era o Cristo, né? Mas eles não conseguiam perceber. Às vezes a gente fica assim, né? Tão cego pelos nossos problemas, tão cego pelo medo, tão cego pela desesperança, que a gente esquece o que Jesus nos fala, o que ele nos diz, o que está colocado para a gente, o que a gente pode acessar. Às vezes a gente não escuta alguém falar para a gente de Jesus, né? Então, levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém e acharam juntos os 11 apóstolos e os que com eles estavam reunidos, os quais diziam: é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram também que lhes havia acontecido em caminho e
reconheceram Jesus, né? E como reconheceram Jesus no partir do pão. E às vezes a gente reconhece as pessoas pelos seus traçados, né? Pelo como ela age. Eu, por muito tempo, tive uma tosse. Então, qualquer um sabia onde eu estava chegando com a minha tosse. Ou quando alguém escreve algo assim, você consegue, às vezes, quando você conhece muita pessoa, já leu muita coisa que ela escreve, você fala assim, isso aqui foi fulano que escreveu. Ou quando a criança faz uma arte, né? A gente fala, essa arte aqui, aí as crianças lançam dúvida, né? Que quem tem mais de um filho, ou tem várias crianças, assim, cuida, né? Sabe? Eles vão começar a acusar um ou outro, mas você sabe de quem é a obra pela natureza da obra. Você olha e fala assim, isso aqui fulano é que fez, né? Aí tu fala, foi você, né, fulano? Aí o fulano, ri, né? Tipo, fui pego. E às vezes até quando é algo bom, né? A gente come aquela comida assim, às vezes tem ali, aí todo mundo pega aquela comida e fala, isso aqui é o bolo de não sei quem, ou é o feijão de não sei quem. Você reconhece pelo gosto. Então esses traços, né, que tem amor envolvido, porque a gente faz uma impregnação de amor quando faz as coisas. Então você imagina Jesus repartindo pão, compartilhando, que é algo que ele faz com a gente desde o momento em que a Terra se formou, né? Então como é que a gente não ia reconhecer isso? E aí nesse momento torna próprio, né? Então ele vem, Jesus lhe disse, por que vos perturbais? Por que se surgem tantos pensamentos? Não, calma aí, perdi aqui. Enquanto assim conversavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse, a paz seja convosco. Sou eu, não temais. Mas na perturbação e espanto que se achavam possuídos, né? Então estavam ali com medo e perturbados, né? Espantados, na verdade. Eles julgavam ver um espírito. Então eles, que nem tá, né? Tão errado assim, né? Então eles olharam e falaram, um espírito, porque com isso eles estavam acostumados, imagina, eles expulsaram, né, o que eles consideravam lá na época, que eram os demônios, os anjos e tudo mais. Então eles pensaram assim, é um espírito. E Jesus lhe disse, por que vos perturbais? E por que se surgem tantos pensamentos em vossos corações? Olhais para as minhas mãos e para os meus pés, e reconheceis, sou eu mesmo. Tocai-me, considerai-me que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então você imagina aí, né, que a gente tem, quando a gente está ligado a um corpo físico, a gente tem um laço, né? E aqui é uma especulação. Mas a gente tem um laço que liga a gente ao corpo físico, que é o perispírito, né? Só que o Cristo planetário, que já está apto a formar planetas, né? Ele presidiu a formação do nosso desde o começo, depois que ele desencarna, né, que ele perde esse corpo material, por o comum é o quê? Acabou esse corpo, acabou, né? Nosso corpo vai ter a sua destruição. Mas para Jesus, se ele quiser formar um novo corpo ali usando o seu perispírito de molde, que é como nós fazemos, ele pode a qualquer momento, né? Porque ele tem mais domínios das leis naturais. E aí ele pode ter feito ali, né, a materialização, que é quando o espírito se impregna de matéria e mais densa, né? Porque na verdade só existem três coisas, elementos gerais no universo, que é Deus, espírito e matéria. Então, até o perispírito, né, que é esse invólucro do espírito, ele é matéria, só que é uma matéria mais quintessenciada. E quanto mais nobre está esse espírito, mais quintessenciado esse perispírito, mas também com mais possibilidades, né? E Jesus, como já tinha cumprido tudo, toda a purificação, né, ele já tinha atingido o nível de espírito puro, e além disso, né, ele chegou ao nível de Cristo. Então tem isso, é o perispírito celeste, né, que pode comandar, inclusive, esse planeta. Então a gente está conectado a ele, né? Então ele forma ali um corpo, né? Tem um corpo e eles conseguem tocá-lo. Depois de ter dito isso, né, mostrou as mãos e os pés, mas como não acreditavam ainda, tão cheios estavam de alegria e admiração, eles lhe perguntou,
Aí ele falou, vocês querem prova de que sou eu mesmo? Que eu não sou uma categoria sobrenatural? Porque antigamente você acreditava isso, né? O espírito é algo sobrenatural, não está aqui. Ele falou, tens aqui alguma coisa que se coma? E eles lhe apresentaram uma posta de peixe e um favo de mel. Comendo, Jesus disse, deles tomou o resto, lhes deu e disse-lhes, eis aqui o que eu vos dizia, quando ainda estava convosco, que era necessário que tudo, quando estivesse na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, se realizassem. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendesse as Escrituras, e disse, é assim que está escrito, e é assim que era preciso que o Cristo sofresse, e que eu ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, principiando de Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas destas coisas, e eu vou enviar-vos o dom do meu Pai, que vos tem sido prometido. Entretanto, demorai na cidade até que sejas revestido da força lá do alto. Então, a gente vê, né, esse momento aí dessa necessidade também deles esperarem um pouco. Ele avisa, né? Então a gente sabe aí dessa questão e a próprio advento, né, do espiritismo que vai vir ali posteriormente. Aí ele vem e fala. Aí agora vem, né, as coisas do Caibar, que vem a magnífica narrativa que poderá negar-lhe a veracidade. E quem poderá negar-lhe a veracidade? O sucesso que causou aos povos daquele tempo tão estupenda manifestação. Porque, realmente, né, de fato, a gente tem que lembrar que, posteriormente a isso, os seguidores do Cristo, muitos deles, né, por serem seguidores, foram martirizados. Então, eles eram dados aos leões, trucidados, né, nos circos romanos, martirizados de outra forma, perseguidos e tudo mais. E como é que eles poderiam fazer isso sem acreditar na imortalidade, né, dos seus espíritos, né, que eles sobreviveriam a essa partida? Jesus demonstra isso para eles. Mas também fica marcado que essa presença ela é bem material, mas é menos firme, né, assim vou dizer, entre aspas, menos firme, bem entre aspas aí, do que está encarnado como eu estou aqui com vocês, né? Ele mostra, consegue comer e tudo mais, mas mostra que ele consegue fluir, né? Tanto é que ali no momento ele desaparece entre eles. Então era passado o sábado gordo, o sol brilhava no firmamento. Em caminho do poente, caminhavam dois homens em busca de Emaús. E no caminhar iam relembrando as cenas sanguinolentas verificadas no Gólgota. A morte do inocente, a tirania do Herodes, o servilismo de Pilatos, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, a degradação e a indiferença de uns e a malevolência de outros, a preservação da opinião pública que preferiu Barrabás ao Cristo. Caminhavam sobre a impressão pungente da morte dolorosa que se dera àquele em que eles viam a redenção de Israel. Quando Jesus, redivivo, que lhes aparece com eles, conversa e censurando a insensatez com que conversa com eles e censurando a insensatez com que interpretavam as Escrituras, acompanha-os e se lhes mostra no partir do pão que se acham prontos para a ceia, insensatos e tardos de coração, embora os discípulos do Nazareno não podiam, sem que lhes abrissem o entendimento, compreender as verdades reveladas pelo profeta ou médiuns, precursores da boa nova cristã. Mas a crença na verdade não havia libertado do erro. Voltaram os dois para Jerusalém, onde se uniram os 11 apóstolos, e ao narrarem a aparição do Senhor a Simão, e como reconheceram a partir do pão, eis que Jesus no meio deles diz, né, envolvendo os eflúvios de paz, Pax vobis,
ego sum noli timere, né? A paz seja convosco, sou eu, não temais. Então, julgando ver um impalpável idêntico aos espíritos de diversas categorias, que é certo, tinham visto muitas vezes, né? Então eles já tinham visto, né? Eles tinham essa capacidade ali, assustaram-se, mas Jesus já tinha subido ao Pai e do Supremo Criador receber a palavra, segundo a qual deveria tornar-se não somente visível, mas ainda tangível àqueles que deviam secundar os seus pés. Né? Tangível assim, de tocável, né? Que ele poderia ser segurado, palpado, ele mostrou que ele conseguiria comer. Isso porque ele já tem a veste nupcial pronta, né? Que é o perispírito ali do espírito puro, né? Ele passou por tudo o que era necessário, então ele está purificado. E a gente vê, né, que as pessoas, cada vez que elas se tornam mais purificadas, né, mais capazes, elas conseguem fazer cada vez mais, porque Deus não é irresponsável. Então, imagina se a gente tivesse a possibilidade de fazer tudo o que Jesus faria com o alinhamento que nós temos. O que seria que nós faríamos, né? Qual seriam as consequências disso uns para os outros, né? A gente já sabe, quando a gente tem um pouco mais de inteligência que o outro, a gente domina ele, um pouco mais de força, domina com a força. Se tem mais inteligência, domina com a inteligência. Se tem dinheiro, domina com o dinheiro. Então, imagina as possibilidades de um espírito crístico, né, que pode materializar, criar, curar, o que seria feito, né? A gente até vê alguns médios com a possibilidade de cura, né, de induzir a cura ali nos irmãos encarnados, que eles acabam começando usando para o bem e terminam muitas vezes usando para o mal. A própria possibilidade de comunicação às vezes é mal utilizada, mas Deus deixa a gente engatinhar. Mas a gente vê espíritos como já, né, que não são puros, ainda estão longe disso, né, como Chico, ainda estão bem acima, então vai para frente da gente, mas ainda não estão purificados, já conseguem muitas coisas, né? E a gente vê isso em diversas religiões, né? Isso não é uma exclusividade do espiritismo nem do cristianismo. Mas conforme a responsabilidade aumenta, as possibilidades aumentam. Como a gente, quando cria um filho, lida com um aluno, com alguém, né? Ou um funcionário, conforme você vê que aquele é mais responsável, você dá mais possibilidades para ele, né? Porque você sabe que não vai ter consequências tão graves. Então, era mesmo tangível aqueles que deveriam secundar os pés, ordena que toquem e considerem os espíritos que os espíritos que eles têm aparecido não são de carne e osso, né? São bem mais imateriais. Então, era mesmo difícil aos futuros apóstolos do cristianismo acreditarem na materialização do espírito de fato, né? Fato que provavelmente até aquele momento somente 3 deles haviam observado. O amado Filho de Deus não se agasta com a falta de compreensão dos 12 e prefere dar-lhes provas convenientes da verdade anunciada. Tendes aqui alguma coisa que se coma, e eles vão lá, apresentam, né, a comida, Jesus come diante deles, né? Então, Destartes ficaram preparados para receber o dom que lhes fora prometido, ordenando-lhes o mestre que demorasse na cidade até que fosse revestido da força do alto, né? Então, os apóstolos, para receber o dom que lhes fora prometido, então, isso depois se manifesta ali também, né, nos fogos, né? O fogo de Pentecoste, que ainda não tinha baixado no céu, mas o cumprimento da profecia de Joel ia ter o seu início, né? Os apóstolos precisavam receber o batismo do fogo do amor de Deus no cenáculo. No cenáculo ia ter lugar a mais importante sessão espírita que a história relembra, né? Que é Pentecostes, porque a própria palavra fogo é um dos jeitos que eles não, a própria cultura, né, não, a religião não permitiam que eles usassem
coisas, vamos dizer assim, não tinha algo tão imaterial, né? Eles tinham que usar coisas materiais para representar algo que fosse imaterial. Então, assim, o máximo que dava eram as coisas mais etéreas, tipo, para falar de espírito, né? Eles usam as palavras vento, fogo, então essas palavras simbolizam o espírito, né? E aí ele fala, né, o fogo, né? Então, o que é? É o espírito, né? E até mesmo as pessoas que têm mais habilidades aí com magnetismo e algo espiritual, quando olham as manifestações ou olham o magnetismo, às vezes o representam como algo assim que lembra uma chama, né? Assim, seria mais próximo de uma chama. E aí os próprios espíritos, livro dos espíritos, né? Quando pergunta qual forma seria de um espírito, falam que o que a gente melhor conseguiria assimilar seria uma chama, né? Então, os médiuns de variedades de línguas, de prodígios, da maravilha vão ser desenvolvidos. E os dons da cura, da fé, da palavra, da escrita, da ciência, de discernir os espíritos, iam ser concedidos aos discípulos para o exercício da sua elevada missão. E aí, depois disso, a gente vê, né, que eles trabalham, né, a Casa do Caminho é conhecida pela cura, Pedro, né, fica conhecido ali pela que a sua sombra pode curar, e os discípulos passam a exercer esse poder, né, porque eles dão um testemunho da sua fé, né, eles vivenciam isso com Cristo. E durante todo esse caminho, na verdade, eles têm os seus espíritos polidos, né? Vamos dizer assim, lavados pelo Cristo e desenvolvidos. Quando a gente lê o livro Boa Nova, a gente percebe isso. Que eles não chegam lá prontos. Né? Cristo não pega esses discípulos, né, prontos. Eles não estão perfeitos ainda. Né? Quando ele conversa com Pedro, que está ali julgando todo mundo, a gente vê isso na Bíblia também, né? Julgando todo mundo, sendo duro, ele repreende ele mostra. E aí, quando ele cai, né, lá no livro Boa Nova, depois de negar Cristo 3 vezes, né, ele lembra de Cristo falando para ele: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quantas vezes a gente precisa escutar isso, né? Para a gente lidar com a gente e lidar com os outros. Porque muitas vezes a gente está julgando o outro e às vezes a gente não aguentaria 10 minutos no lugar da vida do outro. A gente não conseguiria viver o que o outro vive nas condições que ele vive. É preciso ter esse olhar, né? E aí, quando eles têm um embate lá com a questão de circuncisar, não circuncisar para entrar, ele é muito mais compassivo, né? Você vê a mudança instaurada ali. Ele é muito mais compreensivo. Então, essas questões, né, essas mudanças, elas vão ocorrendo, né? E a gente vê que, mesmo depois disso, desses dons, eles permanecem, né, nos seus caminhos. Né? A gente tem notícias das reencarnações desses apóstolos aqui no mundo, sendo espíritos de vulto, né? A gente sabe, São Francisco de Assis, como João, a Teresa d'Ávila, como Maria de Magdala e outros, e que produzem obras que incendeiam o mundo, né? A verdade é essa. Continua esse incêndio aqui, né? A trazer esse fogo do céu para a terra. E aí a gente entende, né? Como é elevada essa missão de fato. E aí a gente percebe que essa sobrevivência do espírito, ela está marcada, né, em outros pontos do Evangelho, dos Evangelhos aqui, principalmente. Calma aí que eu já perdi. Quando fala, né, das questões de reencarnação, eu vou tentar ser breve para não entrar muito, porque eu sei que o próximo estudo é exatamente sobre isso, né? Pentecoste. Esse é outro. Aí ele vem e fala, né, dessa questão de ninguém, aí tem lá no capítulo 4,
do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar ali Mateus 16, 13 a 17 e Marcos 8, de 27 a 30, né, algumas palavras como... E aí o título desse capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí marca para a gente a reencarnação também. Ele vai falar, Jesus tendo vindo das cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim aos discípulos, quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? Eles responderam, dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. E aí depois vem outro, né, falando aqui de Marcos, capítulo 6, e Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9, ele fala, nesse inteirinho, Herodes Tetrarca ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse, né, de quem eu ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. E aí a gente sabe, né, vê aí que eles já tinham noção que a reencarnação existia, porque eles estavam esperando Elias voltar, né? Eles tinham já essa noção, só os saduceus, se eu não me engano, que acreditavam que morreu e acabou. E aí vem aqui, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, ele já disse que ele também iria sofrer, né? Então, seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Né? Então, a mensagem ficou inteligível, né? Para a gente, às vezes, fica confusa ali quando a gente escuta, mas eles compreenderam muito bem que ele estava falando de João Batista. Isso está em Mateus 17. E aí vem falar, né, que a reencarnação, para eles ali, para a ressurreição deles, para alguns eles acreditavam que isso seria com o corpo que você morreu, né? Então você morreu, aquele corpo voltaria, você voltaria no mesmo esquema. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Isso é antinatural porque esse corpo é destruído e Deus é sábio o suficiente para não precisar derrogar as suas leis. Jesus faz aquela materialização ali para eles, porque isso é o necessário para eles entenderem quem era, que era Jesus e tudo mais, que Jesus não tem a nossa necessidade de reencarnação e um corpo novo, né, com consequências novas, porque ele já tinha cumprido toda a sua purificação, ele já tinha cumprido todos os desígnios, ele já sabia todas as leis, né? Ele nem precisa mais das leis, porque o que rege ele é a sabedoria e o amor. A gente precisa das leis porque a gente precisa ser contido, né? E aí ele vem falando, né, dessa questão da ressurreição, do Espírito e tudo mais. Ele fala, né, que aí vem uma outra parte que vem falar de Nicodemos, né, que ele fala, ora, os fariseus havia um homem chamado, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um doutor da lei, né, senador dos judeus, que era, na verdade, um sacerdote, porque o poder era junto nessa época, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste para Deus, da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemo, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E
Jesus respondeu, né? Em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu já te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, já fica claro aqui, até esse nascer da água, né? Se a gente parar e pensar, o nosso corpo, na real, é mais água do que matéria, né? E aí ele responde, né? Como é que pode fazer isso? E aí Jesus chama a atenção dele. Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas, digo-te, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunhos senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas, né, o nosso testemunho. Mas se não credes, vos falo desta coisa da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, assim, se já era difícil para ele aceitar algo que eles até poderiam perceber, a gente tem muitas notícias de reencarnação já, né? Muitas evidências, assim, das pessoas que falam, eu morri de tal forma, de tal jeito, em tal lugar. As pessoas vão lá e acham as coisas, a criança nasce com uma habilidade, né, que é surreal, ou sabendo dos fatos. Aí ele fala, né, que ninguém pode ver o reino sem nascer de novo, fala para não se admirar, e fala essa questão do Espírito Santo. Aí, aqui nessa parte do capítulo, ele fala, né, para apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre-se também se atém significação do termo água, que ele não for empregado nessa acepção que lhe é própria. Muito imperfeito eram os conhecimentos antigos das ciências físicas. Eles acreditavam que da terra sairia das águas, e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. E assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era elevado sobre a água, que flutuava sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão embaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Aí, segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material, né? Como o espírito era da natureza e inteligência. Essas palavras, se o homem não renascesse da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renascer do corpo e sua alma. Então, assim, a gente tem, enquanto encarnado, tem uma parte material e uma parte imaterial. E a parte imaterial é o espírito. E a cada espírito, e a cada homem, ser humano, é dado viver só uma vez. Porque, de fato, enquanto encarnado, depois que meu corpo acaba, se acaba tudo. Né? Então, assim, se acaba tudo que é matéria. Eu vou ser decomposto. Ou mumificado, né? Mas aí é mais raro. O mais comum é você ser decomposto. Então, de fato, o que vai sobreviver é o seu espírito, e seu espírito, depois desse desencarne, quando voltar, já não vai ser mais o mesmo. Você pode, inclusive, vir com uma personalidade diferente, porque você vai viver novas coisas. Será que alguém que conhece a gente quando tinha 20 anos e agora, né, vai olhar para o mesmo ser humano? Você tem a mesma personalidade? Você é igualzinho? Muitos traços são alterados. Agora você imagina, se a gente passa na erraticidade, né, um período estudando, mais transformações acontecem. Né? Então, gente, essa questão ela acaba sendo bastante importante, né, mostrando aí que essa questão do espírito, da sobrevivência, Jesus já traz, né, que o espírito vai sobreviver, ele mostra, mas isso já era sabido, né? A própria questão do Monte Tabor também ali, né, da transfiguração, já é uma outra que reforça isso. E a gente tem vários casos
em que as pessoas têm noção da sobrevivência do espírito. O que acontece é que muita gente prefere não acreditar. Eu conheço, inclusive, colegas que falam assim, né? Tipo, eu vi. Eles falam assim, eu já vi, já conversei, mas eu não acredito. Então, assim, isso acontece, né, de fato. Conheço várias pessoas que já tiveram essas comunicações e aí, assim, às vezes também preferem acreditar que é um demônio, mas às vezes aquele espírito ali só produz coisas boas. Mas aí, às vezes, se é lá na denominação religiosa dele, ele vai dizer, lá não é um demônio, né? É algo bom. Às vezes o que está produzindo enquanto conhecimento ou fala nem é bom. Vai destruir a família, vai gerar uma encrenca. Então, olhar e saber que o que está se manifestando ali é um espírito que pode estar vindo de Deus e muitas vezes, né, vem para ajudar, para falar, para dar uma comunicação boa, também pode ser alguém que pode estar ludibriando, porque tem aquela comunicação que é extremamente má, né, que vem xingando, que vem falando que vai destruir, tem aquela que vem trazendo boas noções, e tem uma que vem ali no meio, que tem malícia, que aquele espírito vai conseguir dizer certas coisas, induzir as pessoas às coisas, sendo maroto, né? Sendo esperto, tentando fazer algo mal parecer bom. Então, quando você tem noção que o que está ali é um espírito, você pode ter esse cuidado. Nem sempre vai conseguir escapar, mas você vai conseguir ter esse cuidado de entender ali que está ali é um espírito. Esse espírito pode ser bom ou mal. Então, quando você olhar para a sua comunicação, você vai ter o cuidado de qual é a natureza real dessa comunicação. O que está aqui é bom? Pode ser levado para qualquer um, né? Então a gente tem esse cuidado. Gente, eu sei que o estudo não ficou tão perfeito como eu gostaria, mas muito obrigado aí pela caridade de vocês de me ouvir. Foi muito boa. Desculpa que eu passei um pouquinho da hora, mas precisava fazer um fechamento melhor. Agradecer os bons espíritos pelas inspirações e me desculpar pelas minhas falhas. Bom sábado a todos. Bom final de semana. Nós agradecemos pela disposição, pela caridade de trazer para nós, porque muitos de nós, às vezes, têm uma vida corrida, não lê, não para estudar, né? Aí a gente fica aí nessa dependência de ter alguém para falar para nós, aí dar esses puxãozinhos de orelha que já vem há muito tempo, mas que a gente precisa ser assim mais, né, incisivo nas nossas, perseverar mais, de estudar. Eu sempre falo que vem estudar, gente, vem estudar, mas é porque é bom a gente estudar junto, né? É bom a gente trazer assim colocações e a gente ficar com as nossas dúvidas e ter alguém para a gente estar junto, dialogando sobre essas questões que a gente precisa entender bastante e comprovar, né, desses instantes. A gente tem aqui na nossa casa, eu vou falar para vocês antes da prece, nosso Instagram, tá? Então, quem quiser estar também nos seguindo lá no Instagram é @humildade, com H minúsculo, e caridade, tudo junto. Então, acessem lá no Instagram, nos sigam lá, porque tem coisas maravilhosas acontecendo aí na nossa casa. E quem não pode estar presencial, né, pode estar aí nos seguindo no Face ou no Instagram. E é muito bom estarmos juntos, sempre estudando, e, se possível, aqui na nossa casa, tá bom? Então, vamos agradecendo ao Guilherme, e envolver em nossos pensamentos, em nossas vibrações, os nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada, por aqueles que aqui não puderam estar nesta manhã, que estão em seus trabalhos, ou pelas suas casas, ou mesmo em momentos mais complicados, que sabemos todos nós temos em nossa caminhada dificuldades, momentos que precisamos estar estabelecendo para nós a necessidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho, mas sabemos, Senhor, que é um pouco difícil para alguns, mas não é impossível. Mas estamos aqui, Senhor, juntos, mais uma vez, na Tua casa, reunidos, pois, como Tu mesmo dissestes, onde um ou mais
estando reunido, tu ali estaria conosco. E com essa certeza da tua presença na nossa vida, neste momento conosco, é que aqui agradecemos, Senhor. Agradecemos por esta doutrina de amor, por esta doutrina que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá um momento de reflexão para que possamos parar os nossos afazeres, aqueles nossos momentos de turbulência, para refletirmos, Senhor, para todos esses conhecimentos, para todos esses ensinamentos, para juntos caminharmos melhor e estarmos mais atentos aos nossos irmãos de caminhada, procurarmos sermos mais humildes, tolerantes, pacientes, procurarmos termos mais amor, Senhor, para com os nossos irmãos. Abençoa esta casa, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, pois sabemos que a falange de trabalhadores e desencarnados na nossa casa é enorme, que aqui é um hospital, que sabemos que todos que têm a necessidade vêm até nós, procurando, Senhor, o lenitivo para suas dores, o conhecimento para suas dúvidas, que todos possam encontrar, Senhor, através da tua vibração de amor, um remedinho necessário para suas dúvidas, que eles possam sair daqui fortalecidos, amparados, sempre procurando estar melhor a cada dia. E por isso, Jesus, te agradecemos por esses momentos de estudo e pedimos que fique nos passe, Senhor, vibrando sempre aos nossos irmãos que forem receber o passe, através da água fluidificada, do passe magnetizado, que eles se sintam fortalecidos para retornar aos seus lares, ao seu trabalho, sempre, Senhor, com a vontade de querer mais, com bom ânimo, com tranquilidade, com muita alegria, e querer sempre, Senhor, estar com os nossos irmãos de caminhada. Abençoe a todos, Senhor. Pedimos e agradecemos por tudo que temos. Agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, nosso Pai Criador. Fique em nossos corações, nos envolvendo e amparando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, agradecemos a todos pela presença, tenham um bom retorno aos seus lares. Quem quiser ficar mais, é um prazer. Temos a nossa